Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta para darmos continuidade no nosso estudo da lição desse trimestre. Estamos falando nesse trimestre, o tema central é o grande conflito. O título da lição de hoje, a lição número 2, é o seguinte: a questão central, amor ou egoísmo? Lá em Mateus capítulo 24, nós vemos que Jesus ele está profetizando a destruição de Jerusalém. No verso 1 e verso 2 do capítulo 24 de Mateus diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então Jesus ele está aqui profetizando, a destruição de Jerusalém. Mas interessante que, da mesma maneira que Ezequiel e Isaías, nós vimos na lição passada que Ezequiel e Isaías, eles falam ali, no caso de Ezequiel, ele fala do rei de Tiro, do príncipe de Tiro, do seu orgulho, do seu desejo de ser maior. Da mesma forma, Isaías, ele fala do rei de Babilônia, o seu orgulho, o seu desejo de ser maior do que todos. Mas eles desviam a sua fala, em determinado momento, para o originador desse orgulho, o originador desse desejo de ser maior do que o próprio Deus. E eles falam então de Lúcifer, eles falam da origem do mal, a origem do orgulho. E aqui Jesus ele usa uma estratégia também semelhante. Ele fala de algo que iria acontecer mais próximo ali, da sua existência aqui na Terra, que era a destruição de Jerusalém, de fato, mas ele também vai desviando o seu foco, durante o capítulo 24, a gente vai percebendo que ele vai falando não somente da destruição de Jerusalém, que é algo que iria acontecer um pouco mais próximo ali da sua vida aqui na Terra, mas ele estava também focando, e falando e profetizando, melhor dizendo, também da destruição do mundo, do fim do mundo, no caso, dos momentos imediatamente anteriores à sua volta. Então é interessante que a gente vai vendo esse paralelo, e a lição ela aborda essa temática essa semana. Como que o povo de Deus estará nesses momentos imediatamente anteriores ao seu retorno. Qual será a condição do mundo? E ele vai fazendo esse paralelo, então, com relação à destruição de Jerusalém e os momentos, então, que antecederão o seu retorno. E no capítulo 23, no verso 37, verso 39, um pouquinho antes aí dos versos que a gente leu, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declara-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. A gente percebe aqui de forma muito interessante, Jesus, ele demonstrando uma certa tristeza. Como diz aqui a lição, um salvador com o coração quebrantado. Veja Jesus, quantas vezes quis eu reunir os teus filhinhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Jesus ele demonstra uma certa tristeza, porque ele tenta a todo momento, ele busca a todo momento ajuntar o seu povo, proteger o seu povo, fazer com que o seu povo ele se arrependa dos seus pecados, venha até ele. Da mesma forma que Jesus ele fez isso enquanto esteve aqui na Terra, ele faz isso cotidianamente. Ele faz isso hoje. Estamos nos aproximando do fim desse mundo. O grande conflito ele vai acabar. Ele não vai ficar durando eternamente. Ele vai finalizar e estamos chegando ao final. E Jesus, o que ele faz? Ele vai tentando buscar o seu povo, tentando levar o seu povo ao arrependimento dos seus pecados, tentando buscar o seu povo para estar junto dele. Mas muitos não o escutam, muitos não querem, muitos não aceitam a verdade, não aceitam estar com o Salvador. E a gente vê então da mesma forma que Jesus naquele momento ele tinha essa preocupação muito clara, da mesma forma Jesus hoje, nos momentos finais dessa terra, é o que ele quer, mas ele sente, com certeza a gente entende, ele um Salvador com o coração quebrantado, porque ele tenta de todas as formas, ele busca de todas as maneiras juntar o seu povo, levar as pessoas ao arrependimento, mas infelizmente muitos
não aceitam, né? E essa é a realidade do mundo no fim dos tempos. Muitos não aceitam e muitos não aceitarão. Né? Esse é o primeiro paralelo aqui que faz, né, com relação a esse período da destruição de Jerusalém com o período aqui que nós estamos vivendo, do grande conflito, né, dos momentos imediatamente anteriores ao retorno de Jesus. E aí a lição ela aborda, de forma também muito interessante, justamente o momento da conquista de Jerusalém. Né? Nós temos lá no ano de 30, no dia 30 de agosto do ano 70 depois de Cristo, foi quando Tito, né, futuro imperador, ele com cerca de 60 mil soldados ocuparam e saquearam a cidade de Jerusalém, né, a conquista de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, né? E a gente entende, a lição ela aborda isso, que nesse contexto de conquista, assim como no contexto de diversas guerras, de diversos conflitos que nós temos aqui na Terra, nós temos inocentes morrendo. Né? Homens, mulheres, crianças inocentes morrem. A gente vê isso cotidianamente nos noticiários, nos diversos conflitos desse mundo, seja nos conflitos mais famosos aí, né? Na Ucrânia, a guerra na Síria, que dura também já um tempão, no Afeganistão, enfim, e nos conflitos urbanos, né, que a gente vive. Eu moro no Rio de Janeiro, então é conflito todo dia, inocentes morrendo todo dia, né? Crianças morrendo por conta de uma bala perdida. A gente vê isso cotidianamente. Naquela época foi semelhante naquele momento de conquista ali de Jerusalém, né? Pessoas inocentes morrendo. E aí a pergunta que a lição ela traz para a gente é como explicar isso? Né? Como explicar pessoas inocentes morrendo? Né? A culpa é de Deus, que não faz nada, que vê, que assiste, que não faz absolutamente nada, que está simplesmente parado, assistindo tamanha violência e tamanha aparente injustiça com inocentes morrendo? E aí a outra pergunta seria: quem ocasiona o mal? Então, como explicar? E aí a segunda pergunta: quem ocasiona o mal? Deus ocasiona o mal? Não, o inimigo ocasiona o mal. Satanás ocasiona o mal. Então, a resposta da primeira pergunta, ela é entendida ao responder a segunda pergunta. Quem ocasiona o mal? É o Senhor? É Deus? Não. É o inimigo, é Satanás. E é claro que a gente vê em alguns momentos aparentemente Deus ele intervindo, em outros momentos Deus aparentemente ele não está intervindo, ele permite algumas coisas acontecerem, mas quem está ocasionando o mal é Satanás. Agora, por que em determinados momentos Deus ele permite que certas coisas aconteçam e em outros momentos a gente vê Deus ele intervindo? Né? A gente precisa confiar na sua infinita sabedoria, né? E entender que ele é o sabedor de todas as coisas, e ele sabe o porquê ele permite e o porquê que ele não permite certas coisas. Né? Eu, por exemplo, há cerca de 2 anos e pouco atrás aí, fui assaltado na porta da minha casa. Né? Um bandido ele me rendeu com a sua arma, apontou a sua arma aqui para a direção do meu abdômen e para roubar o meu carro. E naquele momento Deus interveio, né? Deus ele fez uma intervenção naquele momento, porque o bandido ele poderia se exaltar e simplesmente puxar o gatilho. A gente, como eu falei, mora no Rio de Janeiro, a gente escuta isso cotidianamente. Alguém que está sendo assaltado, que não faz absolutamente nada, né? Que não reage ao assalto, mas mesmo assim o bandido vai lá, por algum motivo, puxa o gatilho e mata aquela pessoa. Poderia ter acontecido isso comigo? Poderia. Mas Deus resolveu naquele momento intervir. Por quê? Porque são seus planos, seus propósitos. Agora, o que a gente precisa confiar, o que a gente precisa ter certeza, é que Deus ele tem um julgamento justo. Né? Ele vai julgar cada pessoa conforme a luz que essa pessoa recebeu, conforme as oportunidades que essas pessoas receberam no decorrer da sua vida. Então, aquele inocente que morreu, né, porque Deus permitiu que aquilo acontecesse, mas não foi ele o ocasionador daquilo, isso é importante entender. A gente precisa entender que aquela pessoa, aquele inocente que morreu, será julgado de forma justa, conforme a luz que recebeu, porque no final das contas o que importa não é a nossa vida aqui na Terra. A nossa vida aqui na Terra é algo muito ínfimo, né? Muito pequeno, de acordo, né, comparando com a nossa vida eterna que estamos esperando, né, que estamos aguardando receber essa vida eterna quando Jesus voltar.
é algo muito insignificante a nossa vida aqui na Terra. Então não é o que importa. O que importa é a nossa salvação. O que importa é vivermos eternamente com Jesus. Então, se aqui nessa Terra Ele permite, por alguma questão de violência, por alguma doença, né, o inocente morrer, nós precisamos confiar que aquela pessoa terá o seu julgamento justo, né, será julgada de forma justa, conforme a luz que recebeu, conforme as oportunidades que teve de se arrepender dos seus pecados, né? Porque Jesus, né, tem a intenção, né, o objetivo final é salvar a humanidade. Então, em alguns momentos nós vamos ver a intervenção de Deus, em outros momentos, aparentemente, Deus não está intervindo, mas está também, né? Mas Ele apenas permite algumas coisas acontecerem. Mas Deus, agora, né, o ponto, né, como nós falamos aqui no início dessa fala, Deus não ocasiona o mal. Então, por que tudo isso acontece? Por conta de Satanás. Satanás é que faz o mal acontecer. Aqui nós vemos um trecho na lição que diz assim: ao longo do tempo tem sido propósito de Satanás enganar e destruir, depois culpar a Deus. É isso que Satanás faz. Ele engana, ele destrói, ele causa violência, ele causa guerras, para no final culpar a Deus. É isso que acontece. Então, como explicar isso tudo? Satanás é o ocasionador, Satanás é o culpado, né? E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele está intervindo na humanidade. Lá em Mateus capítulo 24, no verso 15 a 20, diz o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Veja aqui Jesus, ele orientando o seu povo, né? Orientando os cristãos quando eles deveriam fugir, né, da Judéia, né? Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele explica o momento ali em que eles deveriam fugir, não deveriam se preocupar em pegar nada, mas Jesus, ele deixa ali então uma orientação no contexto, né, da conquista, da destruição de Jerusalém. Jesus, ele explica, ó, vai acontecer, não sobrará aqui pedra sobre pedra. E depois, então, ele explica o momento da fuga dos cristãos. Ó, o momento, o sinal vai ser esse. Quando acontecer isso, fujam. Interessante que no ano 66 depois de Cristo, ali, a gente vê começando historicamente, a gente tem o início dessa revolta, dessa grande revolta judaica, né? Que são os judeus, eles se revoltam contra os romanos por conta da autoridade romana, por conta do pagamento de tributos. E é nesse contexto que a gente tem a conquista de Jerusalém lá no ano 70. Né? Mas essa grande revolta judaica começa no ano 66 depois de Cristo. E aí, dentro desse contexto da revolta judaica, né, antes da conquista final, né, de Jerusalém, a gente tem no momento, a lição até fala sobre esse personagem, que é Caio Sestio Galo. Ele era um governador da província romana da Síria. Num determinado momento, ele cerca a Judéia, né? Ele invade a Judéia, ele meio que domina já a Judéia, com cerca de 28 mil homens, mas inexplicavelmente, e historiadores usam essa palavra, né? Inexplicavelmente, ele se retira com seus soldados. Inexplicavelmente, ele se retira com seus soldados da Judéia. O que Jesus falou aqui no verso 16? Né? No verso 15 e 16, né? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Inexplicavelmente, Caio Sestio Galo, governador da província da Síria romana, ele se retira com seus 28 mil soldados. E nesse momento, os judeus perseguem os homens de Caio e acabam ali, né, entrando num conflito, acabam sendo até rendidos e quase totalmente dizimados. Mas nesse momento que tanto esse grupo de soldados romanos quanto esse grupo, né, de judeus estão se enfrentando, é o momento do povo cristão sair da Judéia.
Foi Jesus, ele deu a dica, Jesus ele deu o momento, ele deu a luz ali, ele deu justamente o momento em que eles deveriam fugir. E ele explica, não voltem, não vão buscar as coisas, não se preocupem, fujam, é o momento. E a gente vê o cuidado de Deus. A gente vê o cuidado de Deus nesse momento de destruição. E de forma semelhante, hoje e nos momentos finais da história desse mundo, Deus ele tem cuidado do seu povo. Deus ele cuida de nós. Deus ele se preocupa conosco. Ele deixou sinais. E a gente, quando vai lendo todo o capítulo 24 de Mateus, a gente percebe Jesus ele mostrando a condição do mundo, os sinais do mundo antes do seu retorno. Ele deixa os sinais, ele deixa as dicas, ele deixa as orientações para que os cristãos eles possam se manter protegidos sob suas asas, sob o seu cuidado. Então, o cuidado de Deus conosco é extremamente visível na nossa vida nesses momentos finais da história do mundo. Não apenas nos momentos finais, mas em toda a história da humanidade a gente vê o cuidado de Deus conosco. E interessante que, apesar do cuidado de Deus para conosco, a gente percebe na história cristã, desde os primórdios da sua história, os cristãos sendo perseguidos, sendo mortos, sendo presos. A gente percebe isso lá no início, na igreja primitiva, os apóstolos, eles são presos, são perseguidos, são humilhados. E alguns, muitas vezes, foram mortos. E aí, como explicar mais uma vez, Como assim? Deus cuida, você falou, Daniel, agora que Deus cuida de nós. Ele deixou sinais para o povo cristão ali sair da Judéia, ele nos deixa sinais para que a gente possa estar protegido nesses momentos finais. E como explicar? Então, Deus protege alguns e outros não. Mais uma vez, Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabe o que faz, ele sabe o que permitir, o que não permitir, no momento de fazer uma intervenção, no momento de deixar acontecer, sempre visando, porque o seu objetivo é a nossa salvação. Então ele sempre visa o resultado final. Veja que em Atos, nós não vamos ler aqui, mas em Atos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, você percebe, sim, cristãos sendo perseguidos, cristãos sendo presos, mas o que é que acontece? Qual é o resultado disso? A igreja crescendo. A igreja cresce é 1.000 se convertendo num dia, 2.000, é 5.000 no outro dia. A igreja ela cresce de forma exponencial. Então lembra, o propósito de Deus final é a salvação da humanidade, é salvar o maior número de pessoas, é fazer com que todas as pessoas elas tenham conhecimento da verdade, possam escolher estar ao seu lado. Esse é o contexto do grande conflito. Então, em alguns momentos, ele vai intervir. Lembre dos amigos de Daniel, jogados na fornalha pelo rei Nabucodonosor, porque não se ajoelharam, porque não adoraram a sua estátua. Eles foram libertos da fornalha, eles foram jogados na fornalha daquele fogo ardente, mas eles foram libertos. Foram libertos porque dentro daquele contexto, na infinita sabedoria de Deus, era melhor livrá-los. Mas eles mesmos estavam bem tranquilos. Se não fossem libertos do fogo da fornalha, eles estavam bem tranquilos. Eles não iam se ajoelhar perante o rei Nabucodonosor, perante a sua estátua. Independente do resultado ali, eles iam se manter fiéis a Deus. Eles deixaram isso muito bem claro. Mas Deus resolveu fazer uma intervenção naquele momento e salvá-los da morte. Mas e os mártires? Muitos dos mártires, Martinho Lutero, dentre tantos outros mártires que foram mortos na fogueira, no contexto ali da Reforma Protestante. E aí? Como explicar? Mas o que aconteceu também após a morte desses mártires? A igreja vai crescendo, a igreja cresce, a igreja, como falam, o sangue dos mártires, eles regaram ali a terra, e semearam mais cristãos. Então a gente vê a igreja crescendo também. Então, tanto com a morte dos mártires, ou com a intervenção divina lá em Babilônia, quando Nabucodonosor joga os amigos de Daniel na fornalha, a gente vê que Deus está sendo honrado. A gente vê que naquele momento, Nabucodonosor, ele honra o nome de Deus, do Deus verdadeiro, naquele momento onde ele vê o próprio Cristo ali dentro da fornalha com os amigos de Daniel. Então,
precisamos confiar em Deus, precisamos ter fé, tanto naquele momento da destruição de Jerusalém, quanto no momento agora que estamos passando, no final da história da humanidade. Precisamos ter fé e confiança em Deus, nos manter fiéis, independente dos resultados. Né? Jesus, ele orientou, sim, vai ter perseguição, vai ter destruição, vai ter morte, vai ter prisão, mas se mantenham fiéis. Se mantenham fiéis independente do resultado, porque o que importa no final é a nossa salvação, é a vida eterna com Cristo Jesus. Né? E uma última ideia aqui que a lição ela traz para a gente, a condição justamente do povo de Deus, tanto naquele momento quanto nos momentos finais da história desse mundo. Qual é a condição do povo de Deus? Né? Como que o povo de Deus ele consegue transmitir o caráter de Deus, né? O caráter de Deus, a imagem e semelhança de Deus para o mundo? Lá em João, capítulo 13, verso 35, João 13, verso 35, diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Né? O amor uns aos outros vai fazer com que as pessoas conheçam se somos ou não discípulos de Deus. Lá em 1 João 4, 21, dentro do mesmo contexto, dentro da mesma ideia, vai dizer assim: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, perceba que Deus ele quer restaurar a sua imagem e semelhança na vida dos seres humanos, na nossa vida, na minha, na sua vida. Deus ele quer restaurar a sua imagem e semelhança. O objetivo de Satanás é manchar essa imagem e semelhança de Deus, a qual nós fomos criados. O objetivo de Satanás é manchar, é acabar com essa imagem e semelhança de Deus na nossa vida. Por isso que Satanás ele quer nos atingir. Porque, na verdade, Satanás não está preocupado conosco, com os seres humanos dentro desse conflito. Né? Sim, estamos no centro desse conflito, mas Satanás ele não está preocupado literalmente conosco. Ele quer atingir a Cristo. Satanás ele pretende atingir a Cristo. E como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é óbvio que nos atingindo, ele está atingindo também a Cristo. Ele está atingindo ao Pai. Por isso que ele quer nos atingir, enquanto Deus quer renovar a sua imagem e semelhança na vida dos seres humanos. Dessa forma, né, vamos transmitir o amor do Pai, vamos transmitir esse amor, porque é a partir desse amor que conhecerão, né, que os outros conhecerão se somos ou não discípulos de Deus. Ao mesmo tempo, Satanás ele quer manchar essa imagem, ele quer manchar o nosso caráter, ele quer manchar a nossa vida. Né? E esse é o contexto do grande conflito. Por isso que estamos no meio. Deus quer nos salvar, quer restaurar a sua imagem e semelhança, e Satanás, querendo atingir o Pai, ele atinge a humanidade, para que a humanidade não tenha o caráter de Deus, né? Não tenha a imagem e semelhança de Deus, não transmita o amor do Pai. Esse é o grande contexto, né? E esse é o contexto, então, do momento em que vivemos. Então, Jesus, quando fala, né, e é importante você ler depois com calma, com tranquilidade, todo o capítulo 24 de Mateus, porque ali estão representados não apenas orientações, né, dentro do contexto da destruição de Jerusalém, mas Jesus está falando também do final da história desse mundo, os momentos que antecedem a sua vinda. E aí nós vamos vendo claramente, né, que os sinais estão acontecendo, que os sinais estão ocorrendo, que Jesus está voltando e precisamos ouvir as suas orientações. E precisamos voltar a Ele, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque Ele nos ama. Ele quer estar conosco, Ele quer que nós estejamos pertinho dEle, protegidos, mas também aconteça o que acontecer, que nós possamos nos manter fiéis, obedientes aos seus mandamentos, para que possamos receber ao final a salvação eterna, a vida eterna em Cristo Jesus, que é o que importa, é o que nós estamos aguardando. Bem, mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. Nós nos vemos então na próxima semana na lição de número 3 para darmos continuidade a esse assunto maravilhoso que é o grande conflito. Que Deus te abençoe e até lá.